Fala, gente, tudo bem? Mais um episódio do Adubo. E hoje aqui para falar um pouco sobre a gente deveria gravar tudo. Eu tava pensando nisso, sobre se a gente deveria gravar tudo. Como? Que assunto é esse? Vamos lá. Eu tava tendo um incômodo, né? Aqueles incômodos que a gente tem durante o dia, se memórias passadas que eu tenho, que eu gosto, não deveriam estar gravadas em algum lugar para eu acessar essas memórias com facilidade, né? Sendo que nós já gravamos as nossas próprias memórias, né? Só que não tão bem quanto uma câmera, por exemplo. Mas também traga esse incômodo porque hoje em dia a gente tem o hábito exacerbado de guardar tudo, né? Foto, filmagem, e isso acaba perdendo um pouco do valor. Né? Antigamente a gente tinha menos recursos para gravar essas coisas, e aí a gente gravava menos e dava mais valor, né, a essas coisas. Porém, estava pensando aqui sobre algumas coisas que eu tive no meu passado, tanto no passado quanto no passado recente, de coisas que eu gostaria de reviver, né? Coisas que eu gostaria de acessar. Não sei se eu vou falar dessas coisas especificamente, que são elas, mas eventualmente. E tava pensando, conforme a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais saudosista com o passado, e parece que o passado sempre é melhor do que o que a gente tá vendo agora, o que não é verdade, né? Porque a gente tem uma tendência, quando faz esse tipo de movimento, a selecionar só as partes boas, né? Não sei que fenômeno é esse. A gente seleciona só as partes boas do nosso passado e fala, nossa, como era bom antigamente, que a gente vivia, e agora a gente não vive mais, né? Porém, eu tava pensando, né, que eu sou uma pessoa que viveu os anos 2000 a 2010, e o que a gente faz com essas memórias que a gente tem guardadas, né? Tipo foto, filmagem. E isso também diz respeito a que faixa social você é. Porque foto e filmagem, né? Acho que para os anos 90 era uma coisa mais rara, né? Só quem tinha acesso a essas coisas, né? Quem tinha um pouco mais de recursos conseguia acessar. Já nos anos 2000 acho que era um pouco mais democrático, né? Apesar de ser o mesmo papo, não era todo mundo que acessava. Hoje em dia todo mundo tem uma maneira de recordar não, né? De guardar, de gravar esses momentos. Só que é engraçado porque é controverso também. Ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de gravar tudo, né? Exacerbadamente, não vejo saúde, né? Nesse ato de guardar tudo visceralmente, né? Porque a gente deixa de viver o que a gente tem para viver de memórias. Ou nem isso, né? A gente deixa o que tem para viver registrando eventuais memórias, que não necessariamente virarão memórias, às vezes vai virar um monte de lixo dentro do seu cartão de memória, né, no caso. E a gente vai fazer aquele registro e jamais vai acessar aquilo, né? Então, quão saudável e quão saudável é e quão saudosista a gente tem que ser com essas coisas, né? Porque é bom recordar coisas do passado, principalmente se elas te servirem no presente. Eu acho que isso é uma das principais funções dessas coisas do passado. Só que eu não acho bom a gente ficar vivendo só do passado, né? Achando que o passado é onde está todas as coisas que a gente deveria estar vivendo agora, ou todas as respostas que a gente deveria ter para viver o agora. Eu não acho que funciona desse jeito. E agora, né, quando eu estava pensando nesse assunto, eu fiquei incomodado, me deu uma mini ansiedade quanto a isso, porque tem muitas memórias que eu não tenho registradas, né? Na verdade, eu não tenho registradas ela em mídia, vamos dizer assim, tipo, não tem uma filmagem, não tem. E algumas memórias que eu tenho registradas em filmagem, por exemplo, eu jogando bola, eu tenho pouquíssimos registros de mim jogando bola. Eu gosto muito de jogar futebol, muito, muito, muito mesmo. E seria interessante no futuro
Eu tenho esses registros, né? Porque vai ter um dia que eu não vou conseguir mais jogar bola. Espero que isso seja daqui a 50 mil anos. E será que agora eu deveria me preocupar mais em registrar esses momentos nos quais eu jogo bola? Ou deveria apenas só jogar bola e viver esse momento? Né? Não viver para produzir uma eventual memória que lá no futuro eu vou me apegar e vou falar, nossa, olha como era bom, né? E o meu momento presente lá no futuro talvez não vai ser tão bom porque eu vou ter essa memória, né? Então, são esses cuidados que eu tô pensando. Quão importante é, quão saudável é a gente registrar tudo, né? Ou quão saudável, quão importante é a gente registrar apenas alguns momentos. Porque esses momentos, eventualmente, eles puxam outros momentos, né? Eles puxam outras memórias. Servem só apenas como uma ignição, assim. E é isso que eu tava pensando, né? Então, quão agoniado eu fico de saber que um dia ou eu não vou lembrar das coisas, ou eu simplesmente não vou estar vivendo mais essas coisas e eu vou querer recordar delas. Recordar elas, na verdade, né? Eu não sei, eu deveria conversar com uma pessoa mais velha do que eu para ver como é que isso funciona, ou talvez não, né? Eu acho que eu já consigo refletir sobre as minhas memórias, porque eu gosto muito de viver o meu presente. Sempre o meu presente, ele tem algum momento que é interessantíssimo, mais interessante do que o passado. E assim, eu me vejo no presente mais apto do que no passado, obviamente, né? Apto para a vida. Só que tem pequenas pinceladas assim que eu falo, nossa, era tão divertido. Isso sempre rebatendo com as coisas no presente, né? Por exemplo, sei lá, o negócio que eu falei de jogar bola. Hoje eu já não tenho a mesma capacidade física de jogar bola, né? E antigamente, né, tinha uma capacidade física muito diferente, né? Muito além. E eu fico pensando, caramba, mas se eu tivesse registrado eu ia poder recordar esses momentos. Eu gosto de me ver jogando bola, né? Das filmagens que eu já vi, eu gosto de me ver jogando bola. Eu acho interessante observar como é para mim, dentro do meu próprio corpo, jogar, e como para quem tá observando de fora é uma experiência completamente diferente, né? Então eu acho interessante ver essas coisas, né? Porque em muitos momentos parece que eu tô, meu Deus do céu, gastando uma energia, e aí eu olho a filmagem e eu tô me arrastando. E é muito interessante essas coisas, observar isso, né? Então, para quem tá ouvindo isso eventualmente em algum momento da vida, a gente deveria registrar todos os momentos? Quais momentos a gente deveria registrar? Eu deveria ficar preocupado com esse sentimento, né, de caramba, eu não tenho registro das coisas que eu achava legal na minha vida, né? E me frustrar porque eu não tenho mais esses registros. Mas se eu tivesse esses registros, será que eu ia ficar vivendo esses registros ao invés de viver a minha vida? Né? Porque eu também não acho legal. Eu tinha muito esse pensamento, né, de que eu vou chegar no fim da vida e eu vou recordar as coisas que eu fiz. Eu acho que, não sei se as pessoas têm bastante esse tipo de reflexão, né? Lá no fim da vida eu quero fazer com que esses momentos aqui tenham valido a pena para que lá no fim da vida eu fale, nossa, eu fiz tal coisa. Mas eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que no fim da vida tá recordando coisas. Eu quero ser essa pessoa que no fim da vida está vivendo coisas. Né? Eu não sei se é tão interessante ficar vivendo de suposições quanto ao passado, né? Porque eventualmente vai ser uma idealização do passado. Por mais que o passado já esteja estabelecido, né? A gente sempre vai selecionar alguma parte de acordo com a nossa necessidade no presente. Ou essa parte sendo boa, ou essa parte sendo ruim, ou sendo um misto de coisas, ela vai atender a necessidade do presente, da minha análise, assim. Então, o que a gente deveria fazer quanto às nossas memórias? Manter as nossas memórias fisiológicas, vamos dizer assim, as nossas memórias que a gente registra na nossa própria cabeça, ou pegar esse auxílio de filmagens e fotos e tentar registrar o máximo das coisas, assim, né? E observar essas filmagens no futuro e ver quanto o passado era bom, não necessariamente invalidando o presente, porque tem muitas memórias que eu tenho também que elas me ajudam no presente. Por exemplo,
Não tem um exemplo, na verdade. Vou falar aqui aleatoriamente. Tem muitas coisas que eu vivi no passado e elas eram evidentemente melhores, né? Porque em certas instâncias eu tinha mais disposição. Sei lá, estudar. Eu tinha muito mais disposição para estudar há um tempo atrás. E às vezes, para estudar no dia de hoje, eu me pego, vamos dizer assim, de uma maneira bem lúdica, pedindo ajuda para mim mesmo do passado, para tentar me entender estudando hoje em dia, né? Claro que hoje em dia eu tenho experiência quanto às coisas que eu já vivi, mas no passado eu tinha potência, né? Então, o que eu fazia para passar, sei lá, algumas horas estudando ou me esforçando para estudar mesmo que eu não conseguisse entender aquele conteúdo. Porém, isso também passa pelo que eu falei de selecionar sei lá, um eventual passado. Porque não era lindo assim. Não era eu sentava e estudava e aí era maravilhoso. Não. Há uma idealização, há uma maquiagem em volta do que eu lembro do passado. Tenho absoluta certeza de que não era simples assim estudar. Mas eu passei por essa fase, né? Ela já foi, entre aspas, concluída. Fase que eu falo, tipo, o passado. Então, pra mim, às vezes é meio ilusório de pensar nessas coisas desse jeito. Mas, mesmo assim, eu deveria, né, ficar apegado assim às coisas que passaram? Ou deveria viver o presente? Ou deveria ser um misto disso? Porque nada é absoluto também, né? Nada é 0 ou 1, né? Então tem estímulos no meio. Então eu acho que esse é o meu incômodo do dia. Sempre eu falo que eu posso voltar no assunto eventualmente. Mas memórias, como que a gente deveria armazenar nossas memórias? Como a gente deveria se importar com as memórias? Essas memórias são realmente importantes? Para quem essas memórias são importantes? Para mim, para os outros? Para mim e para os outros em comunidade? Para as minhas novas experiências, essas memórias são importantes? Ou só para eu ficar vendo quanto o passado era muito melhor do que o presente? Ou o futuro, né? Então, como é que você lida com as suas memórias? Para que você usa as suas memórias? Como é que funciona para você? Esse foi mais um episódio do Adubo. Novamente, não espere nada de mim. E até a próxima.